Você está prestes a ouvir uma história onde cada verdade tem um preço, e algumas não deveriam jamais ser descobertas. Eu sou Bianca Ferreira, curadora das histórias do canal Locra, e hoje te convido a mergulhar em Herança de Sombras. Em Babylon, a magia é tão comum quanto matemática, e 2 vezes mais perigosa nas mãos erradas. Neste lugar onde o extraordinário é rotina e uma única palavra pode destruir, Elian Thorne é jogado no olho do furacão. Após a morte de seus pais, ele é forçado a viver com um avô que mal conhece. Mas nada é como ele imaginava. As confusões começam rápido, e segredos ainda maiores começam a se revelar. As visões começaram. As sombras se movem. E a guerra já começou, mesmo que ninguém fale sobre ela. Você teria coragem de escolher a verdade, mesmo que ela te destruísse. Manhã do dia 31 de outubro de 1991, Babylon. Foram precisos 2 meses para que Elian compreendesse, ou ao menos começasse a aceitar, que Babylon não obedecia às leis do mundo como ele o conhecia. Ou talvez o mundo real, aquele das ruas movimentadas, dos prédios altos e da lógica inflexível, tivesse deixado de existir assim que ele cruzou os portões de ferro batido. Babylon não era apenas uma escola. Era um segredo enterrado entre realidades. Localizada em um vale esquecido pelo tempo, envolto pela cadeia montanhosa de Ailith, cujos picos nevados permaneciam eternamente cobertos por névoas azuis, Babylon erguia-se como um santuário oculto, um fragmento de outro mundo que batia em sincronia com os corações de seus alunos. Ninguém sabia ao certo onde começava o mundo humano e onde terminava o oculto ali. Os mapas não registravam aquele vale. As trilhas que levavam até ele desapareciam em florestas que nunca perdiam as folhas. E mesmo os moradores da vizinha cidade de Vixen pareciam guardar uma memória nebulosa sobre como haviam chegado ali. Vixen era um sussurro de cidade. Sempre chovia. Ou nevava. E quando não caía água, o céu parecia pesar com a promessa de fazê-lo a qualquer momento. O verde ali era mais verde. A madeira das casas parecia sempre úmida. As janelas antigas rangiam com o vento. Era um lugar onde o tempo hesitava. As árvores, pinheiros altos e centenários, se inclinavam como se murmurassem segredos. Tudo cheirava a terra molhada, musgo e velhos feitiços. Para os humanos, Babylon era apenas um internato remoto, reservado para filhos de milionários excêntricos, escondido em algum ponto montanhoso, próximo demais das brumas para merecer visitas. Um colégio de elite, recluso, cercado por tradições. Mas para quem enxergava além dos véus, Babylon era um organismo vivo. Seu castelo, construído com o raro Noshun, um minério de cometa forjado por magos há mais de 1000 anos, parecia respirar. As torres góticas cresciam como espinhos de uma criatura adormecida. Os vitrais mudavam conforme o humor da escola. E as escadarias, bem, segui-las era como se deixar guiar por um sussurro. Às vezes para a aula, às vezes para o lugar exato onde se precisava estar, mesmo sem saber. Com suas 5 torres principais e dezenas de passagens secretas, Babylon abrigava alunos de todas as raças do mundo oculto. Vampiros de olhos noturnos, feéricos de asas de cristal, necromantes de fala suave, demônios menores de sorriso astuto, celestiais que exalavam uma luz quase insuportável. Todos conviviam, ou ao menos tentavam. O território era cercado por 2 camadas de proteção mágica. A barreira de Mirval, invisível aos olhos humanos, impedia que qualquer criatura comum percebesse a verdadeira natureza do lugar. Um humano que cruzasse o vale veria apenas um internato antigo, silencioso e entediante, e esqueceria a experiência antes do dia terminar. A barreira de Niashur, por outro lado, era mais severa. Impedia criaturas mágicas de deixarem o território, e durante épocas sombrias, como guerras ou surtos mágicos, impedia também a entrada de qualquer ameaça. Quando as 2 barreiras se sobrepunham, Babylon se tornava uma fortaleza mágica impenetrável, uma ilha suspensa entre mundos. Essa proteção fora criada durante a Era do Véu Partido, quando uma força desconhecida, algo vindo de além do mundo visível, quase destruiu a linha que separava os vivos dos mortos, os magos dos monstros. Naquela época, Babylon não foi apenas uma escola. Foi trincheira, refúgio, última linha de defesa. Mesmo hoje, séculos depois, o castelo ainda carrega cicatrizes invisíveis. Elian sentia isso nas pedras frias dos corredores, nos murmúrios das tapeçarias vivas, no jeito como a própria escola o observava de volta. Babylon era bela, mas não era dócil. Era ancestral, impaciente, cheia de segredos. Elian Thorne não teve tempo de saborear os últimos suspiros do verão.
Não sentiu a brisa morna passear entre os salgueiros. Não mergulhou no lago cristalino que, por breves semanas, espelhava o céu dourado. Foi como se sua chegada ao vale tivesse trazido consigo um silêncio melancólico, e, com ele, o inverno. Ainda era setembro quando o calor se recolheu de uma só vez, como se o próprio vale tivesse inspirado profundamente e expirado geada. O lago, outrora habitado por peixes prateados de escamas vibrantes e criaturas aquáticas com olhos verdes faiscantes, adormeceu sob uma camada de gelo espesso, como vidro encantado. As torres de Babylon soltavam finas nuvens de fumaça azul pelas chaminés, que jamais estavam no mesmo lugar duas vezes. Algumas surgiam do solo, outras do alto das muralhas. Era como se o castelo respirasse. 2 meses haviam se passado, e Elian ainda se sentia um forasteiro. Como alguém que tropeçou por engano em um mundo que não lhe pertencia. Um intruso que abriu a porta errada e acabou no meio de um baile mascarado onde todos sabiam dançar, menos ele. Caminhava pelos corredores de pedra escura, alguns largos como avenidas, outros tão estreitos que as tapeçarias roçavam-lhe os ombros, desviando de olhares, cochichos e risadas abafadas. A memória da aula de ginástica ainda pairava no ar como um feitiço mal lançado. Diziam que ele correu 100 metros em tempo de atleta olímpico e arremessou a bola de ferro como se fosse feita de espuma. Elian, com seu físico comum e seu jeito distraído, não parecia sequer consciente de seus próprios feitos. Aquilo, de alguma forma, tornava tudo ainda mais inquietante. Alguns alunos sussurravam dopado. Outros, criação de laboratório. Mas todos concordavam em uma coisa: Elian Thorne não era normal. E talvez, ele nem fosse de todo humano como muitos acreditavam. Babylon não era apenas uma escola. Era um lar para os deslocados. Um refúgio para os filhos de duas realidades, os órfãos da lógica, os andarilhos do improvável. Ali, ser diferente não era motivo de vergonha, era um sinal. Um sussurro da própria magia dizendo: você tem um papel a desempenhar. Alguns estavam ali para aprender a domar seus dons. Outros, para se preparar como futuros reis, rainhas ou generais. Muitos sequer sabiam por que estavam ali. Mas todos compartilhavam a mesma sensação, de que Babylon os havia chamado, não o contrário. No início, a escola era reservada apenas aos filhos da realeza, da nobreza do mundo oculto. Mas tudo mudou quando Sullivan Thorne, o lendário arquimago, assumiu como diretor. Foi ele quem abriu as portas para todos os que tivessem talento, independentemente de sangue, nome ou origem. E por isso, Babylon tornou-se uma amálgama viva de raças, culturas, castas e ideais. Os corredores de pedra polida estavam sempre vivos, com espectros deslizantes, livros sibilantes, armaduras encantadas que discutiam entre si, e com os próprios alunos. A maioria dos funcionários residia ali o ano inteiro, como guardiões silenciosos da escola. Já os estudantes podiam escolher voltar para casa durante as férias ou ficar ali, onde talvez tivessem encontrado seu primeiro lar de verdade. Mas Babylon não era um lar fácil. Havia tradições antigas como o próprio Noshun, o minério mágico que formava o castelo. Havia provas. Havia pressões invisíveis. E, claro, havia adolescentes, criaturas tão imprevisíveis quanto qualquer demônio menor. Havia também esportes. E, ao contrário das escolas do mundo humano, onde o futebol ou o basquete ocupavam o centro das atenções, e diferente até mesmo de outras academias mágicas, onde vassouras voadoras ou duelos ritualísticos serviam de entretenimento, em Babylon, o que fazia as arquibancadas vibrarem era algo mais terreno. O handball. Mas não qualquer handball. Ali, era uma batalha, uma guerra disfarçada de jogo. A quadra era encantada, os passes eram rápidos como feitiços e os arremessos podiam partir costelas. Era mais do que um esporte, era hierarquia social encarnada, onde casas disputavam poder, linhagens se reafirmavam, e os invisíveis tinham uma chance de se tornar lendas. Para os mais ousados, e quase sempre, as garotas mais determinadas, havia também o quadriatlon. Corrida, natação, escalada e ciclismo, tudo isso reunido em um percurso encantado, onde a floresta podia mudar de forma, os rios sussurravam tentações e as montanhas testavam mais do que músculos, testavam a alma. Elian observava tudo com olhos abertos, mas coração cauteloso. Sabia que Babylon estava moldando, sim, mas não apenas com aulas. Babylon era um espelho mágico. Revelava quem você era por dentro. E às vezes, esse reflexo era a coisa mais assustadora de todas.
Era o início da manhã e a voz da senhora Mason serpenteava pela sala como um feitiço mal conjurado, trêmula, abafada, e incapaz de alcançar qualquer mente verdadeiramente desperta. Para Elian Thorne, era apenas mais uma canção de fundo numa orquestra de ruídos que compunham seus dias. Ele não estava ali. Não de verdade. O arranhar do giz no quadro soava como o grito de um navio afundando, abafado pelo peso da água e da resignação. As paredes da sala, pálidas e rachadas, tremeluziam como se fossem feitas de vidro exposto ao sol. Cada detalhe parecia prestes a se desmanchar, como ele. Hospital. O cheiro cortante de desinfetante. Luzes fluorescentes zumbindo como um enxame faminto. Palavras não ditas fermentavam na garganta como ferrugem. Carro. Metal dobrado em formas antinaturais, como costelas de titãs caídos. Gasolina e sangue, suor e silêncio. O som, aquele som, pior do que qualquer ausência. Pesadelo. Uma criatura feita de sombra e grito arrancando sua irmã dos braços. Ele gritava, mas sua voz era uma lembrança fraturada, uma ausência ecoando nos cantos da alma. Fragmentado. Era assim que Elian existia, estilhaçado entre lembranças que sangravam na superfície do presente. A caneta azul girava distraída entre os dedos, os olhos fixos na janela embaçada. Do lado de fora, o céu parecia um presságio, nuvens de chumbo reunindo-se em silêncio conspiratório, como se a própria atmosfera estivesse prendendo a respiração. Lá fora, o mundo era brutal, mas honesto. Cá dentro, ele era apenas suspenso. A senhora Mason acha que pode salvar nossas almas com álgebra, murmurou, apenas para lembrar a si mesmo que ainda possuía uma voz. O sinal tocou como o último suspiro de um prisioneiro liberto, mas Elian não se moveu. Os outros saíram em ondas, os inquietos primeiro, depois os resignados, por fim os esquecidos. Ele era dos últimos. Sempre dos últimos. As carteiras estavam vazias. A luz nos candelabros tremeluzia com um lamento suave, refletindo nas janelas enevoadas. E então, sem aviso, a realidade se partiu. Você não pertence a essa cadeira. A voz não foi alta, nem cortante, mas era certeira, como um veredicto proferido por alguém que nunca foi desmentido. Elian piscou, como quem volta de um mergulho profundo, os pulmões puxando ar num gesto instintivo. A cadeira de madeira rangeu sob ele. O tempo pareceu congelar. O garoto à sua frente não era apenas uma presença. Era uma ameaça encarnada. Lucas. Ombros largos como muralhas, a pele morena e tensa como corda de arco, e olhos âmbar que pareciam olhos de um leão. Ele era força sem esforço. Fúria comedida. Parecia feito para vencer e odiava perder. As mãos de Lucas repousavam sobre a carteira à frente, os dedos afundando na madeira como garras enterradas. O número 4 da Arcanum House cintilava em sua jaqueta, e o brasão, um leão dourado rugindo com dentes azuis, parecia irradiar calor. Mas não era magia. Era ego. Elian Thorne, né? Disse, como se saboreasse o nome. Não como uma pergunta, mas como um problema. Elian se encolheu por dentro, mas manteve a coluna ereta. Estava acostumado a ser sombra. Mas mesmo as sombras podem se acuar diante do sol. E Lucas era sol demais, arrogante, impiedoso, impossível de ignorar. Desculpa, sussurrou. A palavra caiu como poeira. Fraca. Inútil. O silêncio que se formou tinha peso. Quase físico. Como o ar denso antes de um trovão. E então, do fundo da sala, algo se moveu. Não rápido, deliberado. Ela entrou. Cabelos brancos como geada trançados em fios de prata viva, olhos dourados como moedas de império antigo, postura irredutível. Cada passo dela parecia medir o chão, como se ela decidisse o que era digno de existir ali. Havia algo nela que não pedia respeito, impunha. Já chega, Lucas. A frase não foi uma ordem. Foi uma constatação. Lucas hesitou. Por um breve momento, quase imperceptível, de dúvida. Mas logo recuou com o olhar dela. Onde é sua próxima aula, Thorne? Perguntou, firme, sem olhar para ele. Elian vasculhou os bolsos da mochila, dedos trêmulos. Os nomes nas folhas pareciam em outra língua. Governo. Torre 3. Professor William. Ela assentiu uma única vez. E então o ar na sala se rasgou. Não como uma porta se abrindo, mas como se o próprio espaço tivesse decidido ceder. Ele surgiu. Ninguém o viu entrar. Talvez ele nunca precisasse. A aura que o envolvia não era só presença, era desconfiança, ironia e um mistério que doía de olhar. Pele negra como o céu sem lua,
Um olho azul gélido e outro como tinta escorrendo, e um sobretudo que parecia flutuar por vontade própria. Tatuagens ondulavam como serpentes vivas sob suas mangas. Parece que estão ocupados, disse ele, com um sorriso que não era um sorriso. Vão me apresentar ao novato ou vão continuar medindo poderes? Lucas rosnou. Literalmente. Locke. Calma, monólito, respondeu Locke, olhos fixos em Elian com um brilho que mesclava fascínio e diversão cruel. Só queria dar as boas-vindas. Quem sabe convidar o novo cordeirinho para um tour mais íntimo. Locke, disse a garota, sem levantar o tom. Ele ergueu as mãos, zombeteiro. Brincadeirinha, Artemis. Sempre tão sisuda. Mas ninguém riu. Elian menos ainda. E foi então que a porta explodiu com um estalo autoritário. Chega! Bradou a senhora Gagliardi, a professora de ética mágica e retórica, com os olhos semicerrados, o cabelo preso num coque que sobreviveria a qualquer batalha mágica. Senhor Thorne, fora da minha sala. Agora! O tom não permitia réplica. Elian reuniu os papéis como quem recolhe fragmentos de algo quebrado, talvez ele mesmo. Jogou a mochila no ombro, tentando ignorar os olhos que o cercavam como lâminas suspensas. Ao sair, ouviu Locke sussurrar atrás dele, com veneno no sorriso. Foi um prazer, gatinho. Se precisar de mim, me chama. Sempre adorei resgatar almas perdidas. Elian não respondeu. As palavras estavam soterradas sob camadas de silêncio, dor e um passado que ninguém conhecia. Elian saiu da sala com os ombros rígidos como pedra e os pensamentos girando em espirais apertadas, como engrenagens de um velho relógio prestes a explodir. Cada passo ecoava como um sussurro amargo contra as paredes ancestrais de Babylon. Ele percorreu os corredores até alcançar uma das janelas altas da torre oeste. Lá fora, a neve caía em silêncio, fina e constante, cobrindo os parapeitos e borrando a paisagem além das muralhas. Os flocos dançavam contra o vidro como fantasmas, e por um momento, Elian apenas observou, o vapor da respiração desenhando formas efêmeras diante de seu rosto. Lucas e Locke. Só de pensar neles, sua mandíbula se retesou. Havia algo em sua presença, o tom de voz que exigia atenção, os olhos que sorriam apenas para esconder o veneno por trás das palavras. Representavam tudo o que ele desprezava. Arrogância cultivada como uma herança de família, crueldade escondida sob a capa de charme, e aquela superioridade vazia que exalavam como perfume barato. Elian crescerá longe disso, em um lar onde cada conquista precisava ser arrancada com esforço, onde ninguém lhe estendia a mão, exceto para apontar o quanto ele era diferente. Por isso, talvez, sua repulsa por valentões não fosse apenas moral, era pessoal, visceral. Ele se recusava a baixar a cabeça para quem tentava impor medo. Mas também sabia que Babylon não era lugar para arrumar confusão. Ainda assim, suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. Inspirou fundo, prendeu a respiração até a pressão nos pulmões silenciar os pensamentos, e soltou o ar devagar. Contou até 10. Depois girou nos calcanhares e começou a descer as escadas em espiral, os degraus frios como gelo rangendo sob seus pés. As vozes de alunos se aproximavam, subindo para as próximas aulas. Um murmúrio abafado ecoava pelas galerias de pedra, um lembrete da vida que continuava mesmo quando tudo dentro dele parecia suspenso no tempo. Elian seguiu pela ala oeste, onde vitrais coloridos filtravam a luz cinzenta do inverno, tingindo o chão de tons pálidos de âmbar e esmeralda. Os corredores estavam quase vazios ali, e era exatamente disso que ele precisava: silêncio. O silêncio de Babylon, no entanto, nunca era completo. Havia sempre algo escondido sob a quietude, um farfalhar, um sussurro, um arrepio. A escola era viva. E às vezes, Elian sentia que ela sussurrava só para ele. Virou uma esquina familiar. Esperava ver o corredor movimentado que levava ao refeitório, mas a passagem estava vazia. Inquietantemente vazia. E então, ouviu. Um sussurro. Não como o cochicho de colegas em segredo, mas algo mais frio, mais denso. Como o som do vento atravessando uma cripta esquecida. Oi! Chamou, hesitante. Sua voz reverberou nas pedras, mas voltou para ele como se tivesse sido engolida por água. Nada respondeu. Mas o sussurro continuava, arrastado e incompreensível, como uma língua perdida tentando se lembrar de si mesma. Aproximava-se, embora nada se movesse. Seu corpo arrepiou-se. Não de medo, mas de um reconhecimento instintivo, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira proibida. À frente, uma tapeçaria bordada com um símbolo que ele não reconheceu.
um círculo de serpentes entrelaçadas, olhos costurados em fios de prata. Algo o chamou ali. Aproximou-se com cuidado e afastou o tecido. Por trás, apenas uma parede de pedra lisa. Sem alavancas. Sem frestas. Nenhuma entrada secreta à vista. Mas o sussurro estava mais alto ali. Quase como uma canção sem música, feita de palavras partidas que não deveriam existir. Elian tocou a pedra. Estava fria, mas vibrava levemente sob seus dedos. Como se algo respirasse do outro lado. E então, uma voz. Tão próxima que Elian sentiu o hálito gélido em sua nuca. Ele dorme, mas não por muito. Elian recuou instintivamente. Um estalo cortou sua mente, como vidro quebrando dentro do crânio. Uma dor cortante o atravessou por dentro, e por um segundo ele viu, ou pensou ver, um olho escarlate, imenso, se abrindo na escuridão. Sua cicatriz, esquecida por meses, queimou em resposta. Sangue escorreu de seu nariz, espesso e negro como tinta antiga. Garoto! Elian se virou num sobressalto. O professor surgiu das sombras como um vulto entrelaçado ao próprio castelo. Alto, encurvado, envolto num manto de lã pesada. Era o professor Idrak, um Lusafan antigo, criatura de aparência humana, mas cuja alma se dizia muito mais velha que sua carne. Havia algo de inumano em sua presença, mesmo com os cabelos grisalhos curtos e o rosto enrugado. Um único e espesso arco de sobrancelha sombreava olhos cinzentos, profundos como neblina. O que pensa que está fazendo aqui? Perguntou com a voz rouca, lançando um olhar duro à tapeçaria ainda levantada. Elian engoliu seco. Achei que ouvi alguma coisa. Na parede. Idrak se aproximou e tocou o mesmo ponto da pedra. O sussurro cessou de imediato. Nada aconteceu. Este corredor está interditado desde o último colapso. Ele olhou nos olhos de Elian com mais curiosidade do que reprovação. A tapeçaria está aí por um motivo. Você está bem? Elian hesitou. O peso na cicatriz desaparecia como se nunca tivesse existido, mas o gosto metálico do sangue negro ainda queimava sua garganta. Estou. Acho que sim. Idrak assentiu lentamente. Talvez devesse passar na enfermaria. Ou procurar o Lucius. Sua voz caiu num sussurro quase cúmplice ao mencionar o nome do conselheiro da escola. Elian deu um meio sorriso, o tipo que se dá para tranquilizar adultos preocupados. Mas por dentro, sentia o pulso de algo antigo, algo que o conhecia, ainda vibrando sob a pedra. Deu meia volta, o som das botas ecoando apressado enquanto se afastava. Não olhou para trás. Sabia que se o fizesse, veria Idrak ainda parado diante da tapeçaria, como se esperasse que algo falasse de novo. E talvez falasse. Ao sair do prédio, Elian foi engolido pela vastidão do pátio inferior, onde o mundo parecia ter sido silenciado por uma espessa camada de neve. O chão, coberto por cristais cintilantes, estalava sob suas botas a cada passo, como se protestasse contra a presença de alguém tão sóbrio em meio àquela falsa paz. Acima de sua cabeça, fogueiras encantadas pairavam no ar, desafiando o vento cortante com suas chamas douradas que dançavam em espirais silenciosas. Os estudantes haviam se agrupado ao redor das fogueiras em círculos apertados, como se os feitiços de calor também selassem os laços entre eles. Eram tribos, verdadeiras fortalezas sociais que se erguiam não com muros, mas com olhares cúmplices e memórias partilhadas desde o primeiro ano. Cada grupo parecia um pequeno planeta girando em seu próprio eixo, com regras invisíveis, piadas internas e uma língua própria. A quem estivesse do lado de fora, como Elian, restava apenas orbitar em silêncio. Tenho tanta pena, disse uma garota de cabelos loiro-platinados, sua voz doce como fel. Os olhos dela, gelados como o lago de Mour no lado leste do castelo, não piscavam. Dessas pessoas que ficam em Babylon no Natal. Deve ser insuportável. Como alguém pode ser tão indesejado? Ela riu, e suas companheiras, cópias levemente imperfeitas de um mesmo molde snob, a seguiram como se estivessem sob um encantamento de imitação. Elian olhou-se no próprio casaco como quem recolhe a alma ao abrigo do corpo e continuou andando. Cada passo nos degraus de pedra fazia a escada sussurrar em uma língua antiga que só ele parecia ouvir. E assim, termina mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa história te prendeu, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Conta pra gente nos comentários. O que você acha que está por trás das visões de Elian? Não esqueça de se inscrever no canal Locran e ativar o sininho para não perder nenhum episódio novo. Eu sou Bianca Ferreira, e te espero no próximo capítulo. Até lá, cuidado com as sombras.